Olá, galerinha. Quem está falando é o professor Sebastião Aguiar e hoje teremos mais uma aula de geografia do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. O tema da aula: paisagem geográfica. Na aula de hoje, continuaremos os estudos da paisagem. Hoje conheceremos diferentes tipos de paisagens. Não sei se vocês já notaram que quando paramos para observar a paisagem, podemos perceber que ela pode revelar importantes informações acerca da sociedade e da história de determinado local. É importante lembrar que as paisagens podem ser classificadas de acordo com as características que apresentam. Agora, estudaremos os diversos tipos de paisagens. As paisagens protegidas, paisagens degradadas e paisagem e desigualdades sociais. Tipos de paisagens. Paisagens protegidas. Tanto as paisagens naturais como as culturais podem ser protegidas por lei, ou seja, não podem sofrer alterações pela ação humana. Para serem protegidas, precisam possuir certa importância. São protegidas, por exemplo, paisagens naturais que possuam grande biodiversidade, como também valor cênico, e paisagens culturais, como construções históricas que apresentem a memória de um povo ou que tenha beleza arquitetônicas. Paisagens degradadas. Existe no mundo muitas paisagens degradadas, que são resultado de ações inadequadas ou mesmo destrutivas realizadas pelo ser humano ou por meio da ação de forças naturais. São exemplos de forças naturais que degradam a paisagem: terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, inundações e etc. São exemplos de paisagens degradadas pela ação humana: os lixões a céu aberto. Paisagens e desigualdades sociais. Nas grandes cidades é comum encontrarmos paisagens que revelam desigualdades sociais. Por exemplo, podemos observar bairros com residências e prédios comerciais luxuosos, servidos de abastecimento de água, rede de esgoto, coleta de lixo, iluminação elétrica, vias asfaltadas, postos de saúde pública, escolas, transporte urbano e etc. E próximo a eles, ou ainda na periferia, favelas ou bairros com moradias precárias, destituídas desses serviços básicos. Agora vamos ver um exemplo de cada tipo de paisagem. Paisagens protegidas. Como vocês podem observar aí, nós temos um exemplo de paisagem protegida. É a cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, fundada no século XVIII, durante a exploração de ouro e pedras preciosas. A cidade atualmente constitui uma paisagem cultural protegida, pois seu centro histórico é considerado Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco. Nós temos aí do lado outra paisagem, é uma paisagem degradada. É como vocês podem observar na imagem, nós temos aí um exemplo de paisagem degradada. Temos aí a vista de um lixão a céu aberto. Observe que catadores de lixo encontram nessa atividade um meio de subsistência precária e desumana. É importante lembrar que os aterros sanitários com monitoramentos ambientais são os locais mais adequados para receber os resíduos dos seres humanos. Os lixões não são áreas adequadas para que esse lixo seja descartado. Aí nós temos outro exemplo de paisagem e desigualdades sociais. Como vocês podem observar na imagem, nós temos aí um exemplo de paisagem e desigualdade social. Na foto, temos a vista de prédios modernos à direita e ao fundo e da favela de Paraisópolis à esquerda, na cidade de São Paulo. Observem que temos aí um contraste muito grande. Do lado direito, uma cidade com prédios modernos e do lado esquerdo, a presença de uma favela com moradias precárias. Essa imagem resume as desigualdades sociais existentes
em nosso país. Agradeço sua atenção. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, responda as questões 5 e 6 do bloco da atividade MEV. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.